E aí não serei eu que estarei ali, porque eu acho que devemos ser uma comissão desta casa, composta por todos os deputados que quiserem estar ali. Mas eu quero, senhor presidente, um minuto da tolerância de Vossa Excelência para fazer um elogio ao governo do Distrito Federal, que ontem entregou à segurança pública diversas viaturas. Acho que o governo começa a mostrar exatamente como pode se solucionar problemas da maior gravidade, e esta é apenas uma das questões que o governo pode resolver. Naturalmente, que ainda está longe da perfeição a situação da segurança pública no Distrito Federal, mas eu diria que este é um gesto que o governador faz, dentre muitos que já fez para resolver o problema da segurança pública no Distrito Federal. Ainda no domingo, conversava com alguns policiais militares, de quem eu trago aqui o elogio aos trabalhos do deputado João de Deus e do deputado Marco Lima, como reais, bravos e intransigentes defensores dos interesses daqueles trabalhadores, mas que faziam um elogio ao atual governo, dizendo que, de fato, ainda muito tem para ser feito, mas muito já o foi. E que os trabalhadores da segurança começam a recuperar a dignidade da sua profissão. E nós sabemos que este caminho nós trilharemos juntos, porque, além de ser um atendimento a estes trabalhadores, é mais do que isso. É o atendimento à população do Distrito Federal para lhes dar mais segurança. Então, eu não poderia deixar de registrar aqui a minha satisfação com este ato, que é um ato simples, é um ato simbólico, mas que tem realmente eu diria, uma simbologia muito forte para a população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao senhor presidente, deputado Geraldo Magela, para assumir os trabalhos da... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado João de Deus. Eu gostaria de indagar a Vossa Excelência se tem alguma coisa escrita no regimento interno dessa casa que, quando da sessão plenária, não pode ter outro advento paralelo ou outro evento paralelo na casa. A assessoria da mesa está apoiando o item do regimento interno, mas eu posso garantir a Vossa Excelência que faz parte do regimento a proibição de eventos paralelos às sessões da Câmara Legislativa. Pois é, então E quero deixar bem claro para o senhor, são qualquer reunião, tanto de comissões como reuniões que possam envolver qualquer parlamentar, ou seja, tirá-lo da sessão para participar de qualquer reunião na casa. Se Vossa Excelência aguardar mais um pouquinho, nós podemos informar. Eu espero. O bom conquistador é aquele paciente, senhor presidente. Saber esperar é uma virtude. Deputado Zé Edmar, Vossa Excelência não vai se ausentar da presidência antes de me dar a resposta, né? Mas eu respondo. Senhor deputado. Seria uma descortesia muito grande. Vossa Excelência já teve a minha resposta e estamos apenas aguardando a assessoria da mesa buscar. Eu tenho certeza que há, senhor presidente. Agora, eu arrumei uma briga outro dia por isso. Fui lá chamar os deputados para votar, o cara me chamou de babaca, deu aquele peteco todo. Agora, eu gostaria de solicitar da presidência dessa casa para não autorizar mais, para que eu, indo lá votar, não arrume mais uma confusão na minha vida. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência desta casa tudo fará para que Vossa Excelência não se envolva em nenhum tipo de confusão, deputado. Não tem... O César não vai falar? Não, o César não falou. O César não vai falar. Não tem problema, pode ser.
Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. De quem que é isso aí? É do Luiz? Não. O Luiz. Ah, não, não é não. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Não havendo mais oradores... Você não vai falar, não? Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que a sociedade do Distrito Federal assistiu no último domingo e ontem, segunda-feira, foi uma demonstração de como a Câmara Legislativa pode ser útil e pode demonstrar a sua utilidade para o equacionamento dos problemas da nossa cidade. Estive no domingo pela manhã, ali na área da Feira dos Importados, denominada Feira do Paraguai. E junto com o administrador do Plano Piloto, junto com o administrador das feiras e com seus assessores, pudemos acompanhar de perto o drama daqueles comerciantes que tiveram sua mercadoria de forma violenta, arbitrária, apreendida na calada da noite. E eu quero colocar uma coisa aqui nos seus devidos lugares. É obrigação da Receita Federal desencadear qualquer tipo de ação para a repressão de contrabando, de comércio irregular ou o que quer que seja. Mas eu quero deixar muito claro aqui que a operacionalização da ação não foi da Receita Federal, foi da Secretaria de Fazenda do Governo do Distrito Federal, junto com a Patamo, que não é também da área federal, e sim da área do governo do Distrito Federal. Portanto, se havia uma ação conjunta entre a Receita Federal e a Receita Estadual para tomar alguma medida no sentido de disciplinar as ações da Feira do Paraguai, a decisão de fazer aquela ação de maneira violenta, de maneira arbitrária e de maneira absolutamente covarde, não dando chance a que aqueles comerciantes oferecessem a documentação comprobatória da origem da mercadoria, foi dos executores da ação. E os executores da ação são exatamente os fiscais da Receita do Governo do Distrito Federal e a Patamo, da Polícia Militar do Distrito Federal. Evidente que a culpa não é dos fiscais. Evidente que a culpa não é dos policiais. A culpa é da direção da Receita do Distrito Federal e da direção da Polícia Militar por duas razões. Em primeiro lugar, não havia a menor necessidade dessa ação ser desencadeada na calada da noite. A mesma ação poderia ter sido desencadeada com igual efeito, com igual eficiência, pelo governo do Distrito Federal, que eu repito, é o executor da ação, no horário normal de trabalho daqueles comerciantes. Por exemplo, na segunda-feira pela manhã, de maneira que o sacrifício, o susto e o desespero deles fosse de muitas maneiras minorado. Além disso, eu quero dizer que a informação de que haveria operação contra aqueles comerciantes foi passada pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, à Polícia Militar do Distrito Federal, na sexta-feira à noite. Portanto, 24 horas antes de que a ação se consumasse. E eu pergunto o seguinte: por que é que a Polícia Militar do Distrito Federal não advertiu o administrador do Plano Piloto, já que fazem parte do mesmo governo, de que aquela covardia ia ser perpetrada contra os comerciantes? Por que o comando da Polícia Militar não advertiu um colega de governo, que é o administrador do Plano Piloto? Por que é que a Secretaria de Fazenda, que também faz parte da mesma equipe de governo que o administrador do Plano Piloto, também não advertiu o administrador das feiras e do plano de que a Feira do Paraguai, que era um projeto modelo do administrador do plano, seria invadida na madrugada, já que 24 horas antes, pelo menos duas altas autoridades do governo do Distrito Federal estavam cientes daquela sorrateira operação. Ora, eu pergunto a vocês o seguinte: o que é traição? Quem traiu os comerciantes da Feira do Paraguai? Foi o secretário da Receita Federal, que vem desencadeando ações como essas pelo Brasil inteiro? Não. O secretário da Receita Federal vem fazendo isso por determinação e assumindo essa postura de maneira explícita, de maneira clara, indo para os jornais e dizendo as razões que tem
para desencadear essas ações. Agora, quem agiu de forma covarde? Quem agiu de forma sorrateira? Quem foi lá, na calada da noite, tomar a mercadoria dos comerciantes, sem nem sequer fazer um auto de apreensão? Foi o governo do Distrito Federal, através de duas de suas instituições, a Polícia Militar e a Secretaria da Receita do Distrito Federal. Portanto, eu fiquei muito feliz de participar da solução desse problema. Aliás, guardo comigo os elogios recebidos no domingo e ontem por integrantes do governo do Buriti, agradecendo o meu empenho, minha ação e, sobretudo, o bom senso no encaminhamento dessa questão. Guardo comigo essas palavras. E pergunto a vocês o seguinte: quando é que nós vamos sair daqui dessa Câmara Legislativa para cobrar do comandante da Polícia Militar e do secretário de Fazenda do Distrito Federal que nos deem as explicações pelas quais uma ação que poderia ser feita à luz do dia, por decisão deles, foi feita de maneira covarde na calada da noite? Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de um esclarecimento desta presidência com relação à demissão num dos gabinetes de deputados aqui, por Vossa Excelência, do Major César, que dá uma característica política a essa demissão, o que nos deixa um pouco intranquilos, porque a qualquer momento nós podemos ter os auxiliares nossos de gabinete demitidos por Vossa Excelência sem uma explicação maior para os deputados, para os gabinetes desta casa. Então, me deixou meio perplexo, não é, essa demissão sumária e que parece uma conotação política e que nos deixa intranquilos nos nossos gabinetes com os auxiliares que prestam serviço ao gabinete de cada um dos deputados. Não. Eu quero responder a Vossa Excelência e a todos os deputados que tiverem interesse no assunto e vou esclarecer com a mais absoluta tranquilidade. O Major César Caldas foi cedido a esta casa para fazer parte da segurança no final de dezembro de 94. Mais precisamente, se não me engano, no dia 29 de dezembro. Nós aceitamos a solicitação de diversos parlamentares para que ele permanecesse da segurança e o mantivemos enquanto foi possível. Quando da necessidade da sua exoneração, por questões profissionais e não por questões políticas, nós aceitamos a sugestão, a solicitação do deputado Manuel Andrade, da lotação do major no seu gabinete, e assim o fizemos. Imediatamente nós fomos informados pelo chefe do gabinete militar de que aquele procedimento estava equivocado, porque qualquer cessão de servidor militar para exercer cargo civil deveria ter um procedimento próprio de requisição, porque demanda deliberação sobre uma legislação diferente. Nós tentamos demover a Casa Militar de que essa não poderia ser uma solução e buscando uma solução negociada. Em agosto, nós recebemos uma nova solicitação dizendo que não havia como manter o major numa função civil, e aí nós fizemos uma consulta à nossa consultoria jurídica. De posse da determinação da consultoria jurídica, nós tivemos que exonerá-lo. Esclareço a Vossa Excelência duas coisas. Fizemos isso no estrito cumprimento da lei, de acordo com o parecer da consultoria jurídica, e não tem nenhuma conotação política. Até porque, se tivesse, deputado, a exoneração não teria sido agora. Inclusive, já poderia ter sido bem antes. E não há nenhuma conotação política, não há nada contra o Major César Caldas, muito menos contra o deputado Manuel Andrade ou qualquer outra pessoa neste caso. Segundo, o governo do Distrito Federal tem a prerrogativa de ceder e de solicitar a devolução de qualquer funcionário seu a qualquer momento. A qualquer momento.
E aí a Câmara não pode se recusar a devolver. O que nós fizemos, inclusive buscamos fazer sem nenhum prejuízo para o major, principalmente prejuízo financeiro, foi agir dentro da lei, e eu coloco à disposição de Vossa Excelência ou de qualquer parlamentar toda a documentação sobre este processo para que Vossa Excelência e qualquer outro parlamentar possa entender que a nossa decisão foi estritamente técnica e não há nenhuma conotação política neste caso, e não haverá no tratamento de nomeação ou exoneração de funcionários neste caso. Essencialmente político, e coloco a Vossa Excelência como parlamentar, como membro da mesa, como pessoa que tem interesse por essa situação, toda a documentação à disposição de Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Benício. Senhor presidente, eu gostaria de entender, pelas razões apontadas por Vossa Excelência, é que a requisição do major César Caldas se deu quando eu era presidente dessa casa, no período da legislatura passada. Obviamente, feito a requisição, ela não poderia ter sido, de alguma forma, sem passar pelos trâmites também do governo anterior. Assumiu o governo Cristóvão, a requisição já estava finalizada. E, obviamente, se começou esse processo de solicitar novamente o major César Caldas para os quadros da PM. E o que nos parece que a atitude de se lotar o major César Caldas no gabinete do deputado Manuel Andrade, me parece, no mínimo, uma situação difícil de ser explicada quando um funcionário é exonerado do gabinete do deputado, sem que ele esteja de acordo e sem que esse funcionário, que hoje exerce uma função civil, porque ao sair da função militar e passar para o gabinete do deputado, ele está na função civil. E, obviamente, o comando da polícia, inconformado com essa questão, começa, então, a solicitar e a fazer pressões para que esse servidor seja devolvido. Então, obviamente, nós gostaríamos, e eu falo isso em nome, meu nome, em nome da posição que assumi anteriormente nessa requisição, e gostaria de conversar, até para ver esses pareceres, para que a gente possa reverter esse quadro, porque essa situação é uma situação sui generis, porque senão, daqui a pouco, os nossos gabinetes as pessoas serão exoneradas sem sequer a gente tomar conhecimento. Então, eu pediria a Vossa Excelência que promovesse uma reunião com os deputados para que a gente pudesse tratar esse assunto e tentar resolver essa questão, que, para mim, é muito grave. Bom, deputado, quero esclarecer a Vossa Excelência duas coisas. Primeiro, parte do que Vossa Excelência disse é verdade, que é a possibilidade, a situação dele ter sido requisitado ainda no governo passado, e aí, sim, ter tido a sua situação legalizada como servidor militar para uma função militar, que era da segurança. Quando da exoneração, quando da exoneração da segurança, rompe o exercício de função militar na casa. E o que o comando diz é o seguinte, o que a Casa Militar diz é o seguinte, ele não pode permanecer cedido à casa sem um novo processo de requisição para uma função civil, e que, inclusive, o próprio chefe da Casa Militar diz textualmente, caso haja interesse na sessão, que se providencie uma nova requisição para uma função civil, para que o governo analise. Então, não há impedimento para que se faça uma nova requisição para a função civil. Segunda questão, isso não foi feito sem o conhecimento do deputado, até porque, desde a primeira correspondência, eu venho procurando o deputado Manuel Andrade e procurei outros deputados. Deputado Edmar Pirineus, cheguei a conversar com o deputado Tadeu Filipelli, para que nós sentássemos e tentássemos encontrar uma solução dentro da legalidade e que não houvesse prejuízo para o servidor. Infelizmente, nós não tivemos retorno por um bom tempo e só agora essa decisão só veio a partir do pronunciamento da consultoria jurídica e
depois de várias tentativas de procurar o deputado Manuel Andrade para resolver essa situação. Então, eu não tenho nenhum problema, deputado. Vossa Excelência conhece minha posição sobre, especificamente sobre o Major, de receber a bancada que Vossa Excelência integra e de buscar uma solução que seja negociada e pacífica. Não tenho nenhuma objeção. A minha postura, neste caso específico, sempre foi de negociar, e Vossa Excelência é testemunha disso. Vossa Excelência é testemunha disso. Agora, o que eu não poderia aceitar seria a postura do deputado Manuel Andrade, que em todo o tempo achou que nós deveríamos buscar uma solução isolada e não uma solução que estivesse dentro da lei. Não há nenhuma objeção para se buscar uma solução. Agora, não se pode permanecer na situação que estava, inclusive, segundo o pronunciamento, isento da nossa consultoria. Senhor presidente. Com a palavra, deputado João de Deus. Senhor presidente, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Olha só, hoje eu vejo o deputado Benício Tavares, a quem eu estimo muito, vir aqui protestar sobre a exoneração do Major César Caldas, que estava ilegalmente aqui nessa casa. Nós todos sabemos. Vossa Excelência disse muito bem, quando falou que ele deveria ter um novo processo de requisição para que pudesse exercer uma função civil, e assim o Major César Caldas seria agregado na Polícia Militar e uma parte do seu salário seria descontado como a gratificação de atividade militar, que chama-se GAN. Ora, eu vi outro deputado falar em perseguição política. Aí eu digo mais uma vez, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ora, mais perseguição política de que eu sofri nessa casa? O deputado Benício Tavares me exonerou sumariamente, sem anuência, inclusive, da pessoa que eu estava subordinado, que era o deputado Cláudio Monteiro. A pedido do governador do Distrito Federal, eu tenho documentos, deputado. Nunca quis tocar nesse assunto. Eu tenho documentos e trago amanhã para Vossa Excelência. E eu estava legalmente requisitado pelo deputado Gilson Araújo para trabalhar na segurança da Câmara Legislativa. Eu trabalhava na 3ª Secretaria e Vossa Excelência me exonerou. Está ali os assessores que sabem disso. E eu estava legal nessa casa. O Major César Caldas estava ilegal. E o presidente fez o que deveria fazer, exonerá-lo. Até porque ele mamou muito nas tetas do Roriz e agora queria vir mamar aqui na Câmara Legislativa. Então, se Vossa Excelência quiser, eu trago o documento que o comandante-geral pediu e o Naves para me exonerar, e Vossa Excelência me exonerou, e eu saí daqui na sexta-feira, e na segunda-feira estava no xadrez. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, questão Com a de palavra, deputado Filipene. Senhor presidente, me preocupa profundamente esse fato ocorrido com a exoneração do Major César Caldas. O deputado João de Deus usou aqui um jogo de cena, porém não convenceu. São situações completamente... Deputado, o senhor permite, o senhor teve a sua oportunidade de se expressar. Não tenho, lamento o senhor não ter conseguido ser melhor na sua expressão. Mas eu gostaria de colocar claramente o seguinte, 3 fatos fundamentais. Primeiro, a solicitação de retorno do deputado Major César Caldas não é do órgão de origem. Lamento. A solicitação de retorno é do chefe da Casa Militar, que não tem nada a ver absolutamente com o órgão de origem. Segundo, a função desempenhada pelo Major César Caldas é civil. Bom, eu gostaria de esclarecer que pelo menos eu converso, consigo expressar, não uso cena. É função civil. Ou seja, ele está lotado em um determinado gabinete. E o João de Deus foi muito claro, apesar do jogo de cena que ele fez, que ele estava na parte de segurança, lotado da estrutura da casa, e assim mesmo por uma solicitação, ele falou em 2 deputados, inclusive. Terceiro, o Major César Caldas está prestando serviço numa função civil em gabinete de um determinado deputado. Dessa forma, senhor presidente, com certeza não procede essas alegações expostas por Vossa Excelência. Com certeza. Obrigado. Não, deputado, eu não vou ficar debatendo com Vossa Excelência. Vossa Excelência deve imaginar que não tomaria uma decisão dessa se não fosse respaldado na legislação. E, se Vossa Excelência e os demais deputados quiserem, os receberei a qualquer momento para debater essa questão. E Vossa Excelência é testemunha de que eu busquei solução negociada, não só para esta solução, como outras,
em todos os momentos. E não me negarei a fazê-lo dentro da legalidade, dentro das possibilidades. A avaliação que nós temos, que a nossa consultoria jurídica apresentou, e com a qual eu concordei, é de que o chefe da Casa Militar é a autoridade competente para solicitar o retorno, até porque a concessão fora feita, a nomeação fora feita de forma irregular. Senhor presidente. Eu só solicito a Vossa Excelência que, se for para permanecer no debate, eu já me propus a recebê-los. Tudo bem, eu para agradeço tratar dessa questão. Eu agradeço a Vossa Excelência, eu acho que a proposta foi bem encaminhada, e, sem querer polemizar a questão, eu gostaria apenas de dar uma resposta ao nosso amigo e colega deputado João de Deus, que, obviamente, ele está numa casa política. E ele sabe muito bem que uma casa política, se ele chegou a essa casa pelas mãos do deputado Gilson Araújo, é óbvio que também o mesmo deputado que o trouxe não teve a força para mantê-lo nessa casa, porque eu atendi apenas um pedido do nosso partido para que ele pudesse ser exonerado. Então, ele precisa entender isso. E, fazendo política, ele sabe o que é isso. Agora, obviamente, ele vem falar da segurança. A segurança é de responsabilidade, naquela época, da presidência. E a presidência pode exonerar qualquer pessoa da segurança sem precisar dar satisfação a quem quer que seja. Bom, a presidência já encaminhou, receberá os parlamentares a qualquer momento para mostrar os documentos e discutir. Discutiremos essa questão com maior desprendimento e sem nenhuma conotação político-partidária, e não tenho dúvida de que nos entenderemos ao final. Senhor presidente, eu quero agradecer o deputado Benício, com as palavras dele, confirmar realmente que a minha exoneração foi uma perseguição política. Bom, solicito ao deputado Peniel Pacheco que secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada do item número 1 da ordem do dia. Solicito que o deputado Peniel Pacheco faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Discussão em segundo turno e segundo dia e votação do projeto de lei 547/92, que autoriza o Poder Executivo a complementar a implantação dos projetos de construção de 5 agrovilas nos locais que menciona e dá outras providências. Autores: deputada Edmar Pirineus, Rosimeire Miranda e Jorge Cauí. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto 547/92. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Abstenção. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Não. Deputado Daniel Marques. Sim.
Deputado Cláudio Monteiro. Abstenção. Deputado Zé Edmar Cordeiro. Sim. O projeto de lei 547/92 foi aprovado em segundo turno, tendo recebido 10 votos favoráveis e um contrário, havendo 2 abstenções e 11 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário... Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado... Eu peço a dispensa do interstício para que esse projeto seja votado. É segundo turno. Pode. Deputado Jorge Cauí, para a orientação da mesa, a assessoria de plenário pede que há necessidade de fazer uma revisão na redação final, então nós colocaremos na próxima sessão. Tá bom, obrigado. Solicito ao senhor secretário... Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Filipe. Solicito inversão de pauta, votando, nesse momento, o item 22. Solicitaria também a retirada de votação do requerimento, de um requerimento que convoca o senhor presidente da SEB para prestar informação nesta casa, por ter já se tornado extemporâneo. Qual item, por favor? Primeiro, a inversão de pauta é do item 22. Gostaria que fosse votado agora. E a retirada de pauta. Gostaria que fosse retirado de pauta o item 20. A presidência acata e solicita a Vossa Excelência que oficialize a retirada de pauta. E solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item 22 da ordem do dia. Obrigado. Votação do requerimento número 375 de 95, que requer a convocação do administrador de Santa Maria, do subsecretário de Coordenação das Administrações Regionais e do diretor de Serviços Públicos da Administração Regional de Santa Maria para prestarem esclarecimentos sobre os fatos veiculados na imprensa nos dias 16, 17 e 18 do corrente mês. Autor, deputado Tadeu Filipelli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o requerimento 375/95. Se votarem pelo sim, pelo não, estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Não. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Sim. Sim. Deputado João de Deus. Não. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Não. Não. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão. Deputada Maninha. Não. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel. Sim. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Não. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim.
Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Cadê aquele que entrou lá? Deixa isso aqui. Acabou a greve? Pega pra mim. Acho que é 13 votos. Deu maioria. Não, pois é, deu maioria, mas não deu 13. Pois é, isso aqui. Deu 13 votos favoráveis. Não sei. Agora, questão regional. Sim, sim. Diga, Rainha. Só um minutinho, Rainha. Você tá onde? Isso, mas aí é porque eu tô no meio da... Não, aquilo, ela só vem se o secretário liberar, entendeu? Aí só vem se o secretário liberar. Entendeu? Os três aí que estão na minha lista. Doido para surgir mais umas convocações. Dá uma conversada com ele. Não, é porque é o seguinte, se ele... Não. Seguinte. Não, negativo. Aí o regimento qualificado é só para secretário. Só para secretário. Não é secretário.
Imagina se a gente, para convocar o Não, mas isso sempre foi assim. Sempre foi assim. Não, e sempre foi assim. Sempre foi assim. Mesmo quando na outra. Foi. Não, pode perguntar o Benício. Pode perguntar o Benício. Pode perguntar o Benício. Só o secretário. Só o secretário. O regimento não prevê. A lei orgânica. A lei orgânica superou. Quem que é de organiza? Secretário de Estado. Dirigente. Mas peraí, onde é que fala no quórum aqui? A mesma forma de convocar secretário é de convocar os outros. Não diz, onde que diz isso, por favor? Leia aí, por favor, Major. Não, tá aqui. Onde? Em que item? Em que palavra diz isso? Convocar secretário, dirigente, servidor da administração direta. A prestar pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando, olha aqui, crime de responsabilidade e ausência sem justificativa de obrigação. Não, peraí, só um minutinho. Aqui diz as competências da Câmara, compete convocar. Aqui não diz que tem que ser por... A presidência anuncia o resultado da votação. De acordo com o artigo 60 da Lei Orgânica e com o artigo... Qual é o o artigo 108 e o artigo 185 do Regimento Interno e pela jurisprudência da Casa, considera que o requerimento foi rejeitado, porque recebeu 8 votos favoráveis, 5 contrários, havendo nenhuma substenção e 11 deputados ausentes. Teria que receber maioria absoluta dos votos. Questão de ordem, senhor. Com a palavra o deputado Filipe. Senhor presidente, quero registrar minha indignação com relação à forma que foi interpretada a votação desse requerimento. E quero deixar claro, registrar desde já entrada de recurso sobre essa votação. A presidência encaminhará, e Vossa Excelência sabe, isso deve ser encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência a retirada de pauta do item número 2, porque, em função de um acordo feito com o deputado Cláudio Monteiro, que apresenta agora, no segundo turno, 2 emendas. Emendas essas que, logicamente, aprimoram o projeto, melhoram o projeto, e que nós temos interesse em estudar o projeto. Mas, como também discutimos com Vossa Excelência, é imperioso que se vote esse projeto já agora, para que, se o governo do Distrito Federal quiser aproveitar esse projeto e introduzir alguma proposta que possa beneficiar com crédito educativo a aluno no 3º grau, possa ser feito já no ano que vem. E, atendendo também ao pedido de Vossa Excelência e concordância de incluí-lo na sessão extraordinária, eu retiro de pauta. E, logicamente, quero também até fazer um pedido aos deputados dessa Casa, que nós temos a necessidade imperiosa de fazer uma alteração no regimento, porque não está correto você debater um projeto durante 2, 3 anos, com prazos de emendas em todas as comissões, e, ao chegar no segundo turno, ele retornar à Comissão de Constituição e Justiça e dar continuidade a todos os processos. Então, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência e a todos os deputados a necessidade de se fazer uma emenda ao regimento interno, no intuito de, ou seja, como foi feito esse acordo nesse momento. Todas as vezes que chegaram ao segundo turno e tiveram uma emenda acordada, esse projeto possa ser retirado, mas, logicamente, enviado a uma sessão extraordinária
para ser discutida a emenda e votado, logicamente, num tempo recorde. Agora, eu gostaria também de aproveitando, senhor presidente, pedir também a Vossa Excelência a retirada da ordem do dia do item número 21, que convoca o secretário de Obras para prestar informações sobre a retomada de obras do metrô. Esse requerimento já tem, basicamente, 4 meses que deu entrada nessa casa e hoje, simplesmente, não tem mais sentido fazer essa convocação, senhor secretário, mesmo porque essa convocação, alguns esclarecimentos já foram dados pelo senhor secretário. De igual forma, quero também pedir a retirada do item número 24, porque é um requerimento que eu faço contrário a um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto número 730, que reserva aos ocupantes de imóveis públicos da quadra 32 e 34, em Taguatinga, em vista que já foram beneficiados por uma lei. Esse projeto foi apresentado na Casa em 1992 e hoje nós temos leis mais modernas que transferem aos órgãos próprios esses imóveis, como vários outros imóveis do Distrito Federal. Portanto, é inócuo já o projeto e, desse modo, eu peço também a retirada desse item. Se Vossa Excelência entendeu, são 3 itens que eu peço a retirada da ordem do dia. Não? 2, não? O item número 2, o item número 21 e o item número 24. Com relação aos itens 21 e 24, a presidência está de acordo e os retira de pauta. Com relação ao item número 2, como foram apresentadas emendas, retornará às comissões, mas com essa possibilidade da inclusão em sessão extraordinária, na medida em que houver acordo com o autor das emendas. Então, o projeto pode seguir na pauta sem prejuízo. Questão de ordem. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Eu volto ao tema aqui da convocação do administrador de Santa Maria, em que foram computados 8 votos favoráveis à convocação e 5 votos contrários. E ao artigo 157 do regimento desta Casa, que diz que as deliberações da Câmara Legislativa serão tomadas por maioria absoluta de votos, por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposições em contrário neste regimento ou na lei orgânica. E eu chamo a atenção de que não há nenhuma disposição em contrário, nem no regimento, nem na lei orgânica. Portanto, pelo que entendo aqui na leitura do artigo 157, todas as votações são por maioria simples, salvo alguma determinação que contrarie isso. E não existe essa determinação no caso de convocação de administrador regional, nem no regimento, nem na lei orgânica. A presidência reitera o entendimento, inclusive, conforme já havia dito, por jurisprudência desta Casa. E cabe a Vossa Excelência, deputado, como ao deputado Tadeu Filipelli, que façam o recurso tanto à Comissão de Constituição e Justiça quanto ao plenário. Eu quero informar a Vossa Excelência que jurisprudência nesta Casa é regimento. E não tem nada disso escrito no regimento. Ou a lei orgânica, que é superveniente. Agora, fora isso, não há outra jurisprudência nesta Vossa Casa. Excelência pode usar o próprio regimento interno, que diz que as questões de ordens resolvidas se incorporam ao regimento interno. Não há mais discussão sobre esse assunto. Caberá a Vossa Excelência e ao deputado Tadeu Filipelli, autor do requerimento, recurso à CCJ e, consequentemente, ao plenário. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. Solicito a Vossa Excelência a retirada do item número 25 da pauta. Item 5? 25. Por quê? Você não é o autor? Eu não sou autor, mas eu sou líder do bloco e o meu companheiro não se encontra aqui, senhor presidente. Então, eu gostaria de ver a retirada desse item da pauta. A presidência acata a solicitação e retira o item 25 da ordem do dia. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse constar em pauta para hoje um requerimento da nossa autoria que solicita que seja convocado o senhor secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal a fim de prestar esclarecimento sobre o PL 692/95,
projeto de lei do orçamento anual de 96. Isso porque, senhor presidente, dada a gravidade do assunto e a necessidade de discutir o orçamento nesta casa, eu queria que Vossa Excelência permitisse a inclusão para hoje e, considerando até que o nosso presidente da nossa comissão está em viagem ao exterior e nós não podemos retardar uma discussão mais ampla nesta casa sobre o orçamento. A presidência indefere a solicitação de Vossa Excelência, deputado, porque o requerimento será colocado na ordem do dia de amanhã. Regimentalmente, ele sendo lido hoje, ele é colocado na ordem do dia de amanhã. Não, mas então faça o recurso e use isso aí como argumento. Que administrador que é isso? Mas isso não quer dizer que foi aprovado, não é que diz que foi aprovado. Quando? Quem que veio aqui? Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Odilon Aires. Eu gostaria que Vossa Excelência utilizasse da jurisprudência para colocar o meu requerimento na pauta, extra pauta. Não, mas é exatamente o contrário, eu nunca concedi. Não, requerimento não. Odilon, inclusive o seguinte, deixa eu até falar, também não é bom colocar. De qualquer forma, precisa de 13. Não, precisa de 13. Precisa de 13. Não tem nem 13 em pleno. A presidência mantém a decisão de não incluir na pauta de hoje. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada do item número 3 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, quarto dia e votação do projeto de lei 088/95 dispõe sobre normas para afastamento de servidores ao exterior. Deputado Odilon Aires é o autor. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em primeiro turno o projeto de lei 088/95. Deputado Pelo não Benício estarão Tavares. rejeitando. Sim. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel. Sim. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Responder isso aqui, né? Responder, né? Ah, não tem quórum, hein? Eleição direta para diretor? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Não há quórum para deliberação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei de autoria do deputado Odilon Aires cria gratificação de risco de vida aos garis do Serviço Autônomo de Limpeza Urbana do Distrito Federal, SLU. Projeto de lei de autoria do deputado César Lacerda determina fixação de obras de arte em edifícios construídos no Distrito Federal e dá outras providências.
Moção de autoria do senhor deputado Renato Rainha reivindica a providência do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal visando a aquisição de equipamentos para as polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros Militar do Departamento de Trânsito DF. Moção de autoria do senhor deputado Renato Rainha reivindica ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a criação em Ceilândia de uma faculdade pública. Moção de autoria do senhor deputado Renato Rainha reivindica a providência do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal no sentido de proceder o plantio nas cidades satélites de árvores frutíferas ao invés de árvores ornamentais. Projeto de lei de autoria do senhor deputado Renato Rainha institui feira permanente nas quadras 206/300 do Recanto das Emas, região administrativa 8 e da outras providências. Requerimento de autoria do senhor deputado Odilon Aires solicita seja convocado o senhor secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal a fim de prestar esclarecimentos sobre o PL 692 de 95, projeto de lei do orçamento anual para 96. Projeto de lei de autoria do senhor deputado Marco Lima autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a criar programa de incentivo escolar para os policiais e bombeiros militares do Distrito Federal que estiverem matriculados em escolas de ensino superior. Projeto de lei de autoria do senhor deputado José Edmar estabelece penalidades aos estabelecimentos que abrigarem crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis. Indicação de autoria do senhor deputado José Edmar sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal a implantação de postes para iluminação pública em todo o setor Vila Nova, localizado na região administrativa de São Sebastião, RA 14. Moção de autoria do senhor deputado José Edmar solicita à Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar manifestação ao ilustríssimo senhor presidente de Telecomunicações de Brasília, Telebrasília, reivindicando providências para que sejam instalados telefones públicos no setor Vila Nova, localizado na região administrativa de São Sebastião, RA 14. Moção de autoria do senhor deputado José Edmar reivindica ao governo do Distrito Federal o asfaltamento do trecho de ligação da DF 135 à DF 251 da região administrativa de São Sebastião, RA 14. Projeto de lei de autoria do senhor deputado José Edmar declara as áreas rurais do Distrito Federal como prioritárias para fins de reforma agrária por interesse social e dá outras providências. Ofício de autoria de vários deputados. Conforme reunião realizada em 25 de setembro do corrente, a bancada do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, tem a honra de comunicar a Vossa Excelência que decidiu indicar como líder do PMDB nesta casa o deputado Luiz Estevão. Requerimento de autoria do senhor deputado Antônio José Cafu. Solicita a tramitação conjunta do projeto de lei 542 e projeto de lei complementar 08/95. Requerimento de autoria do senhor deputado Antônio José Cafu solicita a tramitação conjunta do projeto de lei 648, a lei complementar número 09. Requerimento do senhor deputado Filipelli. Requer nos termos do artigo 107, inciso 1º do Regimento Interno, sejam solicitados ao excelentíssimo senhor secretário da Fazenda e Planejamento do Distrito Federal informações tributárias e fiscais sobre a Feira de Franca de Calçados, evento que vem sendo realizado na cidade satélite de Ceilândia. Projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Hollenberg dispõe sobre a comercialização e venda de preservativos e da outras providências. De novo? Moção de autoria do senhor deputado Odilon Aires reivindica junto ao Senado Federal a aprovação do projeto de lei 248 de 1995. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Eu comunico a todos os deputados que cheguei neste momento porque me encontrava na Assembleia dos Professores, que teve a greve encerrada com a votação de 80% a favor do encerramento do movimento e 20% pela continuidade. Eu comunico que desde ontem pela manhã estou em negociação junto com o sindicato e o governo. Houve avanço na proposta inicial e a categoria aceitou a proposta apresentada, continua seu espírito de luta e o nosso governo também continuará num processo de cada vez mais valorizar a área de educação e os seus profissionais, reconhecendo que os recursos que nós temos, a arrecadação do Distrito Federal e os repasses da União não são suficientes para atender toda a demanda
que nós temos hoje no Distrito Federal. No entanto, nós fizemos o possível para contemplar, diante da conjuntura, as reivindicações dos professores. E dizer que, em breve, nós vamos ter que aqui realizar a sessão extraordinária para referendar o reajuste proposto e também a eleição para diretores de escola, que está embutido nessa negociação. Muito obrigada, senhor presidente. Solicito ao deputado Peniel Pacheco, que secretaria os trabalhos da sessão, faça a chamada do item número 5 da ordem do dia. A presidência convoca os membros da mesa para uma reunião às 15 horas. Os membros efetivos e suplentes. Deputado Cláudio Monteiro, deputado Daniel Marques. Nós temos da pauta a pauta de reivindicações do sindical e a reestruturação administrativa da casa. Além disso, a presidência quer convocar, desde já, uma reunião com os senhores líderes para segunda-feira, dia 2, após a sessão ordinária, para discutir a realização de sessões extraordinárias. Solicito ao senhor secretário que faça chamada do item número 5 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, terceiro dia do projeto de lei número 099 de 95, que dispõe sobre áreas destinadas às ligas de futebol amador para práticas de futebol de campo e da outras providências. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item número 6 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno do segundo dia do projeto de lei 173 de 95, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exames mamográficos no Sistema Único de Saúde SUS no Distrito Federal. Autor, deputado Luiz Estevão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 7 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 211/95, que dispõe sobre a realização de campanhas educativas de trânsito no Distrito Federal e da outras providências, de autoria do deputado Luiz Estevão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Solicito ao deputado Peniel Pacheco que assuma a presidência dos trabalhos. Essa presidência convida o deputado Cláudio Monteiro a secretariar os trabalhos da mesa. Na impossibilidade do deputado Cláudio Monteiro assumir a secretaria, convido o deputado Daniel Marques a secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do item de número 8 da ordem do dia. Item número 8. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei número 193 de 95, que altera o dispositivo da lei 809 de 14 de dezembro de 94 e da outras providências. Autor, Manuel de Andrade. Em discussão. Não haver quem queira discutir, o projeto segue a sua tramitação normal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item de número 13. Item 13. Discussão em turno único do projeto de decreto legislativo número 020/95, que susta a aplicação da portaria 074 de 23 de junho de 95 do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Autor, deputado Marco Lima. Não havendo quórum para deliberação, este projeto fica adiada a sua discussão e votação para a próxima sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item de número 14. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de decreto legislativo número 1795, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao deputado Jorge Cauê. Autor, deputado Luiz Estevão e outros. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a sua tramitação normal. Solicito ao senhor secretário
como os demais itens da ordem do dia, dependem de votação e não havendo quórum para deliberação, não há mais item a ser abordado da ordem do dia de hoje. Damos início ao grande expediente. Com a palavra o deputado Odilon Aires. O deputado abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Na ausência do parlamentar, concedo a palavra ao próximo orador inscrito, deputado João de Deus. Ausente. Com a palavra a deputada Maninha. Não. 20 minutos. Perfeitamente. De acordo com o regimento, o grande expediente concede 20 minutos ao orador com direito à parte. Senhor presidente, senhores deputados, eu esperava o retorno da deputada Lúcia Carvalho para fazer esse pronunciamento sobre a Conferência Mundial sobre a Mulher que aconteceu em Pequim. Gostaria que ficasse registrado nos anais da Casa a nossa avaliação sobre a conferência e o que nós esperamos após a realização de Pequim. No último dia 15, foi concluído em Pequim um dos mais importantes eventos já realizados em todo o mundo, a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher. A deputada Lúcia Carvalho e eu tivemos a honra de integrar a delegação brasileira como representantes desta Casa e das mulheres do Distrito Federal. Embora algumas pessoas tenham tentado, através da imprensa, diminuir a importância da nossa participação, esta Câmara está de parabéns por se fazer representar no evento de grande magnitude e de fundamental importância ao fortalecimento da luta em defesa dos plenos direitos da mulher. Obrigada, portanto, aos senhores deputados por nos terem dado a honra de representar esta Câmara na Conferência de Pequim. Senhor presidente e senhores deputados, cumpre-me o dever de relatar a esta Casa o que foi a Conferência de Pequim e as recomendações aprovadas para garantir à mulher o justo espaço a que nós temos direito em todos os setores da sociedade. Em primeiro lugar, é preciso destacar que a conferência reuniu mulheres de todas as partes do mundo, brancas, negras, amarelas, europeias, asiáticas, americanas, latinas, mulheres de países de diferentes padrões culturais, sociais e econômicos. Mulheres que, embora vivendo em países diferentes e sob regimes políticos distintos, enfrentam o mesmo problema, a discriminação por parte dos homens. Durante 2 semanas, debatemos as causas e os efeitos dessa discriminação. Apresentamos e ouvimos relatos impressionantes sobre comportamentos e atitudes que transformam as mulheres em vítimas da sociedade masculina. Mulheres de países mais desenvolvidos ficaram indignadas quando relatamos que, no Brasil, agências de turismo de Recife oferecem meninas para atrair turistas estrangeiros e que a maioria dos estupros contra adolescentes acontece no lar, praticado pelo próprio pai ou outro homem da família. Da nossa parte, causou-nos indignação sabermos que em alguns países africanos as mulheres são mutiladas para que não tenham o prazer sexual e para que cumpram a função de meras reprodutoras. Também nos indignou ouvir os relatos de mães que não podem mostrar o rosto nem olhar para o filho adolescente em alguns países. Corre o risco de serem acusadas de adultério e podem até ser presas por isso. Vê-se, portanto, que a discriminação e as agressões físicas e morais à mulher acontecem em todos os continentes. Disso tudo, conclui-se que todas as formas de discriminação contra a mulher têm o amparo não apenas da cultura do país, mas e principalmente da própria legislação. Constatamos que, apesar dos avanços conquistados na legislação de diversos países, as leis favorecem muito mais aos homens do que às mulheres. Isso porque as leis são feitas por parlamentos onde os homens predominam. E como eles também ocupam a maioria dos cargos públicos, a interpretação e o cumprimento das leis são feitos sob a ótica masculina. Assim, a igualdade dos direitos, mesmo existindo na lei, não ocorre na prática. Para combater essa situação, o documento final aprovado pela Conferência de Pequim faz diversas recomendações aos países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU. Uma das principais recomendações é estabelecer o equilíbrio de poder entre homens e mulheres, ou seja,
Homens e mulheres devem ter o mesmo espaço, o mesmo número de cargos, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário. No caso específico do legislativo, comprovadamente, os homens são maioria em todos os parlamentos do mundo e de todos os países membros da ONU. Em somente 20 países, as mulheres ocupam mais de 20% das vagas parlamentares municipais, estaduais ou nacionais, segundo dados da União Interparlamentar, uma entidade internacional. A Suécia encabeça a lista dos 20 países onde as mulheres ocupam mais de 20% das vagas parlamentares. Naquele país, 40,4% dos parlamentares são mulheres. Na Noruega, são 39,4%. Na Finlândia, 33,5%. Na Dinamarca, 33%. E na Alemanha, 26,2%. Os países socialistas também têm poucas mulheres parlamentares. Em Cuba, ocupam 22,8% das vagas. Na China, 21%, bem melhor que nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, que sequer aparece na lista de representação de mulheres. Da América do Sul, o único país a entrar na relação é a Argentina, onde a Constituição reserva 30% das vagas parlamentares às mulheres. No Brasil, apenas 6% das cadeiras do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras municipais são ocupadas por mulheres. Os senhores deputados hão de convir que 6% é muito pouco num país onde as mulheres são a maioria. É, no mínimo, uma injustiça contra a população feminina. Garantir às mulheres vaga no Legislativo não é conceder privilégio, é estabelecer o princípio da proporcionalidade quanto ao número de homens e mulheres do país. Mais que isso, é reconhecer um direito da maioria, uma maioria que trabalha e produz tanto quanto a minoria masculina, embora ganhe menos do que o homem para fazer o mesmo trabalho. É importante ressaltar que, para corrigir tantas distorções, agressões e discriminações, a participação proporcional da mulher na esfera do poder não pode se limitar ao legislativo. No executivo, no judiciário e em todos os setores da sociedade, também é preciso que sejam reservadas vagas exclusivamente para mulheres. Isso não significa que elas vão ocupar o lugar dos homens, significa que as mulheres, finalmente, poderão ocupar o lugar que, historicamente, lhe vem sendo negado pela sociedade masculina. A proporcionalidade é imprescindível para que haja o equilíbrio na forma de ver, interpretar e resolver os problemas do conjunto da sociedade. Sem essa proporcionalidade e sem esse equilíbrio, as mulheres continuarão sendo subjugadas pelos homens, continuarão sendo agredidas moral e fisicamente no lar, nas ruas e no trabalho. Permanecerão reféns de leis machistas que as impedem até o livre-arbítrio sobre o seu próprio corpo. Permanecerão, enfim, vítimas de uma minoria masculina. Nós, mulheres, não queremos ser superiores aos homens, mas não mais admitimos ser tratada como seres inferiores aos homens. Queremos isto sim, a igualdade de direitos e o respeito aos nossos direitos. Queremos ser companheiras e não escravas. Queremos trabalhar e ser devidamente remuneradas. Queremos, enfim, compartilhar das soluções, trabalhando lado a lado e somando esforços com os homens para construirmos uma sociedade mais justa, uma sociedade que não nos discrimine pelo fato de sermos mulher. Uma sociedade onde todos homens e mulheres sejam respeitados e tenham as mesmas oportunidades, sem discriminação de qualquer natureza, muito menos do sexo. Senhor presidente, senhores deputados, querida Lúcia Carvalho, que esteve comigo presente nessa conferência e que tenho certeza também ocupará essa tribuna para fazer a sua avaliação do que foi a conferência. Homens e mulheres que aqui se encontram, a Conferência de Pequim representou um avanço na luta pela conquista dos plenos direitos da mulher. Estamos mais conscientes e convictas da importância e da dimensão dessa luta. Temos a certeza que o avanço que conquistarmos não será uma vitória exclusivamente feminina, será uma vitória de toda a sociedade. É, pois, em benefício dessa sociedade que esperamos contar nessa luta com o engajamento de todos e espero que cada um de nós